Então hoje nós iniciamos mais uma semana de festa, e essa festa comemorativa aos 74 anos desta casa, 74 anos de atividade, de trabalho, de auxílio, de amparo dentro das nossas possibilidades para todos aqueles que até aqui vêm, começando por nós, trabalhadores, que somos os primeiros a recebermos os benefícios. E nós vamos então orar, pedindo a Deus que nos ampare mais nessa noite de festa comemorativa, rogando ao Pai que continue a amparar esta casa, que continue a amparar os seus trabalhadores, e continue a amparar a todos aqueles companheiros e irmãos que até aqui procuram um recurso, um amparo, um auxílio, uma orientação, uma prece, um passo. Que todos que cheguem até aqui possam levar daqui as vibrações de amor, as vibrações de reconforto, de ânimo, de vida. E rogamos, Senhor, que ampare a todos os nossos companheiros deste mundo terra, encarnados e desencarnados, cada um dentro das suas necessidades, cada um dentro das suas aflições, das suas preocupações, das suas ansiedades. Que o seu amor possa envolver a todos. Que assim seja, Senhor. Então, para iniciarmos essa comemoração, nós temos a grande alegria de termos conosco mais uma vez Richard Simonetti. Acho que todos, ou pelo menos a maioria, já o conhecem, sabem das suas obras, do seu trabalho imenso que tem feito e realizado em Bauru. Obviamente, ele vai dizer que não é sozinho, nós sabemos disso, mas tem uma equipe muito grande que trabalha em paralelo com ele, ombreado ali na dimensão de auxiliar e amparar também todos que eles possam ou que cruzem o seu caminho. Richard Simonetti nasceu em Bauru, estado de São Paulo, em 10 de outubro de 1975. Filho de Francisco Simonetti e Adélia Marchione Simonetti, casado com Tânia Regina de Souza Simonetti. Tem 4 filhos: Graziela, Alexandre, Carolina e Giovana. Milita no movimento espírita desde 1957, integrado ao Centro Espírita Amor e Caridade, onde desenvolve largo trabalho de assistência espiritual e material naquela cidade. Colabora em jornais e revistas espíritas, notadamente em O Reformador, Clarim e Folha Espírita. Funcionário aposentado do Banco do Brasil, tem percorrido todos os estados brasileiros em palestras de divulgação da doutrina espírita. Temos uma obra de lançamento, Richard? Então ele depois vai comentar algum lançamento que ele já tem, cada vez que ele vem, tem um lançamento todo, né? Então nós vamos aproveitar aí a oportunidade. Então vamos passar a palavra então para o Richard, agradecendo a sua presença. Boa noite, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Nas entrevistas para atendimento fraterno no Centro Espírita, é comum ouvirmos comentários assim: não sei o que está acontecendo comigo, ouço barulhos estranhos, percebo a presença de seres invisíveis e fico apavorado.
Ou então, disseram-me que os problemas de descontrole emocional e físico que venho enfrentando só serão superados quando eu desenvolver a minha mediunidade. E ainda fui alertado de que tenho uma missão a cumprir como médium, e enquanto não colocar a minha mediunidade a serviço de meu guia, não terei paz. Afirmativas desta natureza indicam dois enganos fundamentais. Primeiro, supor que desajustes físicos e psíquicos indicam uma mediunidade a ser desenvolvida. Segundo, imaginar que somente com o desenvolvimento mediúnico eles serão superados. A mediunidade, que poderíamos definir como a sensibilidade à influência do mundo espiritual, é inerente às criaturas humanas. Todos a possuímos. É o sexto sentido que nos coloca em contato com o mundo dos espíritos, assim como o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão nos colocam em contato com o mundo dos homens, embora nem todos tenham suficiente sensibilidade para funcionarem como médiuns, como intermediários. Há pessoas que, em face de problemas emocionais, existenciais, físicos, sofrem um aguçamento dessa sensibilidade, com que passam a experimentar fenômenos mediúnicos. Se não possuem defesas espirituais, até mesmo por um total desconhecimento do assunto, podem envolver-se com espíritos perturbados e perturbadores que lhes fazem recrudescer os padecimentos. O tratamento espiritual no centro espírita, a parte do tratamento médico, retemperam física e psiquicamente o paciente, com o que tenderão a desaparecer os sintomas mediúnicos de que é portador, se não se tratar de um verdadeiro médico. Não é razoável, portanto, encaminhar aos serviços mediúnicos pessoas que se apresentam no centro espírita para receber a ajuda espiritual, porquanto é provável que o seu problema seja de desajuste psíquico e não de desenvolvimento mediúnico. E como vamos ficar sabendo? Em princípio é difícil, porquanto o indivíduo experimenta fenômenos mediúnicos por estar tenso ou nervoso, ou fica tenso e nervoso por experimentar fenômenos mediúnicos. Somente após o tratamento espiritual, que deverá se prolongar por um bom tempo, acompanhado de orientação doutrinária, de uma iniciação espírita, é que será possível imaginar-se em encaminhar o cidadão para um aprendizado no campo da mediunidade e posteriormente a uma reunião mediúnica para definir se o cidadão tem ou não uma mediunidade a ser desenvolvida. Importante por isso que os centros espíritas tenham esse trabalho, cursos de espiritismo e mediunidade, para encaminhar aqueles que estejam interessados e que eventualmente possam ter uma mediunidade a ser desenvolvida. É importante destacar que uma reunião mediúnica, para ser produtiva e proveitosa, exige uma perfeita harmonização do ambiente envolvendo os participantes, o que não se pode esperar de um neófito iniciante que comparece ao centro espírita simplesmente para receber tratamento espiritual sem a mínima noção das responsabilidades inerentes ao intercâmbio mediúnico. Em O Livro dos Médiuns, quando trata do método, no segundo capítulo, Allan Kardec proclama que as reuniões mediúnicas da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, ele não permitia o ingresso de pessoas que não estivessem familiarizadas com a doutrina espírita, que não conhecessem mediunidade. Eu assim fazia, diz ele, consciente de que se essas pessoas comparecessem sem a mínima noção do que é mediunidade,
estariam perdendo o seu tempo e nos fariam perder o nosso. O desconhecimento dessas questões leva a atividades que, tomadas a conta de espiritismo, não tem nada a ver com a doutrina espírita. Em modesta residência, num bairro de periferia, uma mulher médium em transe recebe uma aflita jovem. Vim pedir-lhe socorro, diz ela, pois a minha vida está complicada. Sou casada há 5 anos, tenho 2 filhos. Vivíamos relativamente bem, mas ultimamente meu marido anda muito nervoso, brigamos com frequência, ele não tem paciência com as crianças. No outro dia disse-me que se arrepende de ter casado. Creio que ele anda envolvido com outra mulher. Minha filha, diz a entidade, vejo influências perturbadoras sobre seu lar. Muita inveja, muita gente que não quer a sua felicidade, e há uma mulher seduzindo o seu marido. Seguem-se orientações relacionadas com banhos de defesa, defumações, sal grosso, ritos, rezas, palavras cabalísticas, leituras. A jovem sai dali animada. As suas dúvidas haviam sido confirmadas, mas ela receberia ajuda espiritual. Seguem-se outros consulentes. O homem perseguido por crônica conjuntivite, o vendedor que não consegue vender os seus produtos, o rapaz que não para em emprego, a mulher dominada pela depressão, a jovem que brigou com o namorado. Embora sejam problemas diferentes entre si, parecem originar-se em fontes comuns, pois a todos o Espírito diz mais ou menos a mesma coisa: inveja, gente que não quer a sua felicidade, gente que está tramando algo contra si. Especialistas em atividades dessa natureza multiplicam-se na periferia das cidades, não raro dentro dos centros espíritas, menos orientados, numa atividade tão antiga quanto o mundo. Já ao tempo de Moisés, os judeus estavam tão viciados em consultar os mortos, a pretexto de solução para problemas corriqueiros e imediatistas, que o grande legislador decidiu proibir, sob pena de morte, aqueles que evocassem os mortos. Quem estivesse interessado em consultar os defuntos seria devidamente defuntado para conversar com eles pessoalmente no além. É preciso destacar, meus amigos, que estas atividades não têm nada a ver com a doutrina espírita, nem são espíritas aqueles que as desenvolvem. Quando muito, podemos dizer que são médiums, cumprindo-nos estabelecer uma diferença fundamental entre mediunismo e espiritismo. Mediunismo é um intercâmbio com a lei, pode ser exercitado por qualquer pessoa dotada de sensibilidade psíquica acentuada. Encontramos médiuns no seio de todas as culturas e de todas as religiões. Espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec, uma filosofia existencial com bases científicas e consequências religiosas. O simples enunciado deste tríplice aspecto impõe uma atitude de respeito para com a doutrina, com a obrigatoriedade de estudarmos os seus princípios. Destaque-se o empenho de reforma íntima a que somos todos convocados pela doutrina, sem o que jamais poderemos nos intitular espíritas, como destaca Allan Kardec ao proclamar: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empregue no sentido de domar as suas paixões. Ainda que possa parecer repetitivo, meus amigos,
é preciso insistir sempre. Não devemos procurar os espíritos a pretexto de solução para problemas corriqueiros e imediatistas, nascidos de nossa própria invigilância. Sempre que o fizermos, principalmente nesses consultórios do além, quando os médiuns estimam receber recompensas ou cobram por seus serviços, sempre que o fizermos, não estaremos sendo atendidos por mentores espirituais autênticos. Estes têm assuntos mais importantes de que tratar. Quase sempre os espíritos que se manifestam nesses agrupamentos mediúnicos, principalmente, repetimos, quando o médium cobra por seus favores ou estima receber recompensas, são orientadores sem orientação, que a falta de ter o que dizer aos consulentes, limitam-se a dizer o que eles querem ouvir. A mulher desconfiada do marido ouvirá que ele tem outra. Quem não para em emprego ouvirá que está sendo perseguido. Quem não gosta dos vizinhos ouvirá que estão tramando contra ele. Sem a mínima noção para traçar caminhos mais acertados e cunho moral, estes mistificadores do além limitam-se a atuar como palpiteiros do além, sugerindo providências que até podem dar certo às vezes, como todo palpite, mas que não resolvem os problemas dos consulentes, tornando-os não raro até mais complicados. A propósito, vale lembrar a história daquele cidadão viciado em consultar um palpiteiro do além num consultório próximo da sua casa. Ele não dava um passo sem consultar o espírito. Esse que estava mais para palpiteiro o orientava de forma precária, mas o povo gosta, ele achava interessante o espírito estar a orientá-lo como se fosse um grande mentor espiritual e não um palpiteiro do além. E certa feita o nosso herói desejou receber uma ajuda mais efetiva. Pai, eu preciso que o senhor me ajude, mas desta vez tem que ser para valer mesmo. O que houve, meu filho? É que eu cansei de ser pobre. E daí, meu filho? O que é que você quer que eu faça? Quero que o senhor me ajude a ganhar no jogo de bicho. Ah, meu filho, mas isso é muito complicado, muito difícil. Difícil, mas não impossível. Eu sei que o senhor pode, pai. Por favor, eu cansei de ser pobre. E tanto insistiu que o espírito, depois de silenciar por alguns momentos, como quem estivesse a consultar os alfarrábios do futuro, sentenciou: está bem, amanhã jogue no 35.121. Alguém para amanhã. 35.121. Nosso herói todo animado, no dia seguinte, passou a mão nas economias da filha, penhorou a joia de estimação da esposa, vendeu o automóvel, tomou dinheiro emprestado num banco, fez uma bolada e jogou tudo no 35.121, consciente de que iria resolver para sempre os seus problemas financeiros. À tarde, acompanhou em ansiosa expectativa pelo rádio a extração da loteria federal que correspondia ao jogo de peixe. O locutor lia pausadamente os números premiados: quinto prêmio, quarto, terceiro, segundo, quando chegou no primeiro prêmio, onde repousavam as suas esperanças, ele sentia um tamanho nervosismo que o coração parecia querer sair pela boca. E o locutor leu pausadamente: 35 mil. Ah, meu Deus, vai dar. 100, vai dar. Vou ficar rico. E 20, aleluia. E 2. 2, não é 2, é 1. O locutor repetiu: 35.122. Nosso herói, extremamente irritado, esmurrava o rádio: não é 2, idiota, é 1.
telefonou para a estação de rádio. Não haverá engano. Bilhete premiado 35.122. Errara por um algarismo apenas, mergulhando mais do que nunca em aperturas financeiras. Correu ao guia. A desgraça, pai. O senhor recomendou 35.121, deu 35.122, o que aconteceu? O espírito suspirou. Ah, meu filho, fico feliz. Quase acertamos. Quem sabe da próxima? Por um palpite apenas, um miserável palpite. A nossa vida não pode ser orientada por palpites. Temos que ter certezas. E a certeza definitiva nos foi oferecida por Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. O estado íntimo de felicidade, paz e tranquilidade em qualquer situação é uma construção pessoal que cada um de nós deve realizar em sua própria intimidade, como ensina Jesus. O Espiritismo tem muito a nos oferecer neste particular, desde que estejamos dispostos a estudar os seus princípios, a colocar em prática as suas lições sem recorrermos a palpiteiros. Infelizmente, há muita ignorância em relação ao assunto. Muitas pessoas que cultivam temores variados relacionados com a influência de espíritos, simplesmente porque desconhecem o assunto. Simplesmente porque estão totalmente distanciados daquilo que o Espiritismo nos diz como sendo a realidade espiritual e como funcionam os processos de influência espiritual. Na confluência de duas ruas, num bairro de periferia, moram 4 famílias, uma em cada esquina. Certa manhã, o morador de uma daquelas casas abre o portão para sair de um automóvel e depara-se com 2 estranhos objetos no meio da rua: uma garrafa de pinga e uma vela. Olha para os 2 objetos e sorri. Ah, esse povo brasileiro não tem mais do que inventar em suas práticas religiosas. Toma o automóvel e vai tranquilamente trabalhar. Aquilo para ele não significou absolutamente nada. Sai o segundo morador, olha para os 2 objetos e apavora-se. Meu Deus, um despacho! Alguém querendo a minha desgraça? Toma o automóvel e afasta-se rapidamente, sem afastar de seu coração a angústia e o medo. Passa um dia atormentado, sentindo-se perseguido por 1000 influências espirituais inferiores. À tarde, ao retornar ao lar, está literalmente enfermo, adoeceu de pavor. Sai o terceiro morador. Olha desconfiado para os 2 objetos, entra novamente na sua casa, toma um banho de defesa, faz uma defumação do ambiente, coloca sal grosso pela casa toda, pronuncia algumas rezas e agora, sentindo-se protegido, toma o automóvel e vai trabalhar. Sai o 4º morador, olha para os 2 objetos, tão apavorado quanto o segundo, entra e avisa a esposa: vamos viajar. Mas como, meu bem? Hoje é quinta, viajaríamos no sábado? Não, resolvi antecipar, vamos hoje. E dali a pouco saem em viagem. Uma viagem cheia de problemas e contratempos, porque o dono da casa está decididamente apavorado com o que lhe foi dado ver. Naquele mesmo dia, do outro lado da cidade, num consultório do além, um homem agradece ao seu guia a dádiva recebida, pedira um emprego e o conseguira depois de seguir fielmente a orientação do guia no sentido de colocar uma garrafa de pinga e uma vela numa encruzilhada urbana, na confluência de 2 ruas. Como vemos, meus amigos,
Aqueles dois objetos não tinham absolutamente nada a ver com os moradores daquelas casas. No entanto, cada qual reagiu conforme a sua maneira de ser, o seu conhecimento. O primeiro considerou que aquilo não era nada e para ele não significou nada. O segundo apavorou-se e ficou doente. O terceiro tratou de proteger-se com práticas ritualísticas. O quarto assumiu uma postura de fuga. Alguém vai perguntar: e se aqueles dois objetos representassem uma evocação das sombras para fazer mal a um ou vários moradores daquelas casas? Isso é possível? E o que aconteceria? Responderíamos com outra pergunta: é possível contratar um pistoleiro para dar tiros em alguém? A resposta, evidentemente, é afirmativa. Principalmente em regiões agrestes, há pessoas que têm o mau hábito de contratar pistoleiros para resolver as suas pendências. Ora, se é possível contratar um pistoleiro na terra para resolver as nossas pendências com alguém, certamente poderemos encontrá-los também no mundo espiritual. E nem é preciso procurar um médico, um intermediário, basta que odiemos profundamente alguém, que lhe tenhamos extremado rancor, que lhe desejemos todo o mal, que o amaldiçoemos, e automaticamente estaremos atraindo espíritos dispostos a nos auxiliar nesse mistério. Autênticos pistoleiros do além, que tratarão de abater na perturbação os nossos desafetos. O problema é que depois nós não poderemos dispensá-los, como quem dispensa um pistoleiro da terra, pagando-lhe determinada importância em dinheiro, porque o preço que esses espíritos cobram é muito alto. É o domínio sobre as nossas vidas, explorando-nos as mazelas. É como se vendêssemos a nossa alma ao diabo. Naturalmente, eu estou usando apenas uma figuração, quando bem sabemos que diabo, como força que se contrapõe ao poder de Deus, não existe. Diabo somos nós quando praticamos o mal, habilitando-nos a sofrimentos mil, porque é assim que Deus transforma o diabo em anjo. Todos seremos anjos um dia, até o diabo, submetido às leis imutáveis do Criador, que vão lidar de conformidade com aquilo que ele estiver fazendo. Ainda que existam os pistoleiros do além, tácita ou ostensivamente contratados por alguém que deseja o nosso mal, é preciso lembrar aqui um ditado popular muito interessante, que diz o seguinte: praga de urubu não mata cavalo gordo. Praga de urubu não mata cavalo gordo. As influências das sombras nos atingirão apenas na medida em que não tenhamos defesas contra elas. E aqui cabe lembrar uma questão das mais importantes em O Livro dos Espíritos. Se vocês me perguntarem quais as 20 questões mais importantes, eu direi uma delas é essa. 551, Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: pode um homem mau, com o concurso de um mau espírito, fazer mal a alguém? Pergunta interessante. Pode um homem mau, com o concurso de um mau espírito, fazer mal a alguém? Resposta: não. Deus não o permitiria. Alguém vai dizer: mas como não permitiria? Nós estamos vendo a todo momento processos obsessivos, espíritos perseguindo, prejudicando pessoas. Mas a resposta está absolutamente correta. Os espíritos inferiores não criam o mal em nós, eles não têm esse poder. Eles podem apenas explorar o mal que está em nós. Nenhum espírito obsessor induzirá ao adultério quem aprendeu a respeitar o semelhante.
é preciso que ele tenha tendência ao adultério para que ele possa ser induzido pelo Espírito. Nem o espírito obsessor nos incompatibilizará com alguém se em todos os momentos cultivarmos os valores do Evangelho. Nem o espírito obsessor induzirá à depressão um coração sintonizado com a alegria de viver. Há pessoas que procuram o chamado corpo fechado, submetendo-se a práticas ritualísticas variadas. Até pode funcionar se a pessoa acredita nisso, mas será sempre uma defesa precária, muito precária, como um mero escoramento para uma casa mal construída, mal conservada. Se queremos a defesa contra influências espirituais inferiores, contra os malfeitores do além, é preciso que eliminemos o mal que há em nós. Não que sejamos assassinos, bandidos, mas o mal em relação à maneira como encaramos as coisas que acontecem, as pessoas que nos rodeiam. Vale lembrar, a propósito do assunto, a história daquele velhinho sentadinho à entrada de uma cidade, à sombra de uma árvore. Em dado momento, para um automóvel ao seu lado. O motorista, um homem sorridente, alegre. Bom dia, meu velho. Bom dia, meu filho. Como está? Tudo bem? Tudo bem. E você, meu filho? Com a graça de Deus, tudo bem. Estou de mudança para esta cidade e gostaria que o senhor me dissesse como é o povo que mora aqui. O velhinho respondeu com a mesma pergunta. Diga, meu filho, como é o povo da cidade de onde você veio? Ah, povo admirável, gente boa, fraterna, amiga. Fiz muitas amizades lá, só saí por força de minhas obrigações profissionais. Ah, meu filho, falou o velhinho, fique tranquilo. O povo daqui é exatamente igual. Você vai ser muito feliz nesta cidade. Obrigado, meu velho. Fique com Deus. Vá com Deus, meu filho. E o motorista parte. Passam-se alguns minutos. Para o outro automóvel. O motorista mal encarado. Não se dá o trabalho de cumprimentar o velhinho. Por favor, cidadão. Pois não, meu filho. Estou de mudança para essa cidade. Diga-me como é o povo que vive aqui. E o velhinho repetiu a pergunta. Diga-me, meu filho, como é o povo da cidade de onde você veio? E por que é que o senhor quer saber? Não, curiosidade apenas. Pois sabe que é um povo miserável, gente péssima, mau caráter, intolerante, briguenta, tem graças a Deus de sair de lá. Ah, meu filho, lamento muito, mas o povo daqui é exatamente igual. Você vai ter problemas nessa cidade. Vemos o que queremos, é tudo uma maneira de ver. A gente vê muito isso no centro espírita, viu, né? Espírita. Há pessoas que chegam no centro espírita, no primeiro contato, olha, maravilhoso, que belo salão, gente boa, amiga, fraterna, logo se integram no centro espírita, o cidadão logo se integra no centro espírita, assume tarefas, passa a participar, beleza. E há pessoas que no mesmo centro espírita, mesmo grupo, acha que o pessoal é mal encarado, que forma rodinha, que ninguém dá bola, que é um centro péssimo para se trabalhar, que não há fraternidade, o cidadão vai à procura de outro centro, onde encontra o mesmo ambiente, e muda de centro, encontra o mesmo ambiente, e muda de religião, e encontra o mesmo ambiente, que na verdade o ambiente está na própria cabeça da pessoa. A maneira de ser da pessoa que faz o ambiente. Nós fazemos o ambiente onde estamos. Se o meu ambiente é bom, me sinto bem em qualquer lugar. Então isso é fundamental. Porque se nós não procurarmos entender assim, a própria lei de causa e efeito nos trará preocupações. Tem gente que acha, por um estudo inadequado dos princípios espíritas, ou talvez nunca tenha estudado, que tudo é karma nesta vida, até a incapacidade de ser feliz. O meu karma nesta vida, diz a pessoa, é a impossibilidade de ser feliz. Carrego pesada cruz, submetido a angustiantes problemas.
Essa é uma visão extremamente equivocada da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não tem por objetivo nos fazer infelizes. Ela tem o objetivo de corrigir, de educar, de orientar. O cidadão pode nascer aleijado, cego, paralítico, ter 1000 problemas, família difícil, vida difícil, finanças difíceis e ainda assim conservar a capacidade de ser feliz. Porque a felicidade não é um favor da vida, assim como a infelicidade não é uma imposição do destino. Ambas dependem muito mais do que damos à vida do que dela recebemos. Lembrando aquele velho ditado, felicidade não é uma estação na viagem da vida, felicidade é uma maneira de viajar. Há pessoas que estão esperando pela próxima estação. Quando crescer, quando se formar, quando se casar, quando tiver uma sólida posição, quando vencer a doença, quando vencer o problema, quando não tiver problema, a pessoa não vai ser feliz nunca. Porque sempre há uma estação para frente. Então a minha felicidade está condicionada à minha maneira de ser. E não aquilo que a vida me apresenta. Depende de como eu enfrento as coisas da vida. A felicidade não está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de compreendermos o que a vida espera de nós. Há no folclore evangélico uma passagem interessante, em que Jesus transitava com os discípulos por uma estrada, quando em dado momento depararam com um cão morto. O animal, já em estado de decomposição, exalava mau cheiro. Os discípulos reclamaram, mas Jesus, depois de contemplar o animal por alguns momentos, sorriu e falou: que belos dentes tem esse cão. Só Jesus viu o aspecto positivo, com o qual ele neutralizou o mau odor. A vida pode nos oferecer muitas vezes maus odores na viagem que nós estamos fazendo. Mas preste atenção na paisagem, veja que há coisas interessantes que poderão perfeitamente neutralizar o mau cheiro, para que a gente se sinta bem em qualquer situação. Tudo depende da maneira como nós enfrentamos os desafios da vida. Tudo depende da maneira como nós enxergamos as coisas. Isso tem uma importância decisiva, por exemplo, em questões profissionais. Há aquela velha história do fabricante de calçados, que enviou 2 pesquisadores para uma região agreste, a fim de verificar as possibilidades do mercado. O primeiro pesquisador, um pessimista de carteirinha, fez rapidamente a pesquisa e mandou um e-mail para a fábrica: o mercado aqui é péssimo, todos andam descalços. O segundo pesquisador, um homem disposto a enfrentar os desafios, um homem otimista, fez a mesma pesquisa e mandou um e-mail: o mercado daqui é promissor, todos precisam de sapatos. É tudo uma maneira de ver a situação mais difícil, o problema mais sério. Tudo pode ser resolvido se nós colocarmos óculos claros para enxergar bem as coisas, para observar os aspectos positivos, porque em tudo na vida há um aspecto positivo e um negativo. Por que eu vou ficar no negativo? Eu tenho que ver no positivo. O proveito que aquela situação está me trazendo ou vai me trazer, o proveito que determinada experiência poderá me trazer se eu souber assimilar a sua lição. Conheço companheiros espíritas que obtiveram grandes sucessos nesse particular. Um deles sofreu um grave acidente automobilístico e ele comenta sorridente: foi terrível, o carro foi totalmente destruído, perda total, mas com a graça de Deus, eu e minha esposa saímos praticamente ilesos, apenas com alguns arranhões. Espiritualmente falando, eu ganhei muito, porque eu era afoito, dirigia de forma imprudente, não respeitava os sinais de trânsito. Agora não, agora eu sou cuidadoso, por fazer tudo direitinho, de acordo com as normas. Outras voltas com uma família difícil, diz bem-humorado:
A minha família me santifica. Todo dia eu tenho que exercitar as virtudes evangélicas. Exercitar o perdão, tolerância, compreensão, respeito, renúncia. Os meus familiares estão me santificando. O que seria de mim sem eles? Outro sofreu uma grave enfermidade de pele que deixou pústulas pelo corpo todo, emprestando-lhe um aspecto tenebroso. Mas ele tranquilizava as visitas, dizendo-lhes: não se assustem, não se apavorem, não se condoam. Estou apenas me submetendo a um eficiente tratamento de beleza para minha alma. O corpo está uma draga, mas o espírito está ficando com a brancura de olmo. É tudo uma questão de visão, de como você enxerga as coisas. Às vezes um probleminha pode virar um problemão, ou um problemão pode virar um probleminha, depende de como você está encarando. Tudo depende de nós. E nosso empenho em observar os aspectos positivos da existência humana. Isso acontece principalmente em questões de saúde. Há pessoas que, ao receberem um diagnóstico de câncer, isso equivale para elas a um atestado de óbito. Não fala nem o nome de câncer, né? Aquela doença ruim. Estou morto. Morre mesmo. Você acha que vai morrer, você morre. Então, aqueles que se saem bem diante do câncer são os que apelam para a medicina, apelam para Deus e apelam para a sua força interior. Não, vai dar certo, eu vou conseguir com a graça de Deus, eu tenho muita coisa para fazer na terra, eu venço a doença, não venço? Deus vai me ajudar, o remédio vai ajudar. Beleza. O câncer hoje é curável na maior parte dos casos. A cura aí é em 80% dos casos. Então depende da pessoa direcionar bem a sua maneira de ser. Se eu acreditar que vou sarar, eu saro. Agora, se eu acho que câncer é morte, eu vou morrer. Eu, durante algum tempo, estive visitando um hospital de oncologia, levava um familiar que ia se submeter à radiografia. E lá na sala de espera, eu ficava olhando e observando um quadrinho que tinha na parede. O quadrinho me seduziu. Achei ali havia um poema muito interessante. Eu gostei tanto, copiei, está hoje no livro Uma Razão para Viver. O poema é uma obra-prima de bom ânimo, de coragem, de buscar uma visão clara e objetiva e buscar a melhor visão, como diz o poema. Diz assim: o mundo tem a sua cor. É você quem mede o mundo e o vê como é você. Se você põe óculos de bondade, de amor, tudo é belo, positivo. Porque positivo e belo está você. Se você é vingativo, orgulhoso, egoísta, vê o mundo desse jeito. Porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você sente, desse modo é você. Você é a medida de seu mundo. Mas que felicidade, que alegria, se Cristo fosse a medida de você. O Cristo, um amigo dizia, não sei por que o Natal me inspira uma indefinível nostalgia relacionada com algo de muito importante que ficou perdido no passado distante. Talvez uma ligação afetiva, uma situação melhor, ou quem sabe a própria pureza perdida. Embora estejamos diante de um paradoxo, por quando o Natal deveria inspirar sempre esperanças e alegrias, muita gente experimenta essa nostalgia do Natal, relacionada não com acontecimentos do passado, mas relacionada com a nossa própria maneira de ser. O magnetismo sublime que emana da manjedoura nas comemorações do Natal estabelece um confronto entre as propostas sublimes do Evangelho e a realidade da nossa vida.
do distanciamento entre o que Jesus recomenda e o que nós somos, sustenta-se a nostalgia. O simples fato de comemorarmos o Natal em noitadas alegres, em laudos banquetes regados a álcool, com prejuízos à saúde pelos excessos cometidos, em detrimento de famílias que na periferia das cidades não têm o que comer, já é uma demonstração de quão distanciados estamos do espírito do Natal. Uma lamentável comemoração essa em que festejamos um aniversário, esquecidos da figura do aniversariante. O que é pior, muito pior, o aniversariante foi substituído por um velhinho, bonachão, barbas brancas, sorridentes, mas um astuto comerciante, que conseguiu convencer as pessoas de que Natal é presente, e que você não pode comemorar o Natal sem dar presentes. Se as pessoas não recebem presentes, acham que você não teve consideração com ela. É incrível, meus amigos, é lamentável, mas em 2000 anos de cristianismo, nós não conseguimos sequer definir com exatidão quem é Jesus e o que ele representa para nós. Muitos veem nele o Salvador, que lavou nossos pecados na cruz com o seu sangue, lembrando antigas cerimônias do culto judeu, em que os pecados da comunidade eram transferidos para um bode, e depois o bode era sacrificado e a comunidade ficava sem pecado. Aqueles que acreditam que Jesus é Deus encarnado, parecendo ignorar que Jesus jamais disse isso. Ele sempre falou que era um enviado divino, um servo de Deus, um filho do homem. Ele repete muitas vezes a expressão: sou filho do homem, filho de Maria e José, e não de um suposto Espírito Santo que o concebeu. Profitentes de variadas doutrinas religiosas cristãs acreditam cumprir seus deveres religiosos simplesmente porque submetem-se a repetitivas cerimônias e rezas ao longo dos anos. E aqueles que proclamam estar salvos simplesmente porque proclamam a sua fé em Jesus. Eu acredito em Jesus, por isso eu estou salvo. É preciso superar semelhantes equívocos e assumir as nossas responsabilidades diante do Cristo, lembrando, meus amigos, que Jesus fundamentalmente foi um professor que veio à Terra para nos ensinar como caminhar para Deus. Essa foi a grande missão de Jesus: mostrar o caminho, como é que mais rapidamente nós chegaremos a Deus. E como fazem os professores eficientes, ele exemplificou sempre, desde a manjedoura à cruz, a manjedoura à humildade, na cruz o sacrifício, humildade e sacrifício. Entre ambas, há todo um roteiro de renovação, de bem-estar, de felicidade, apresentado com a simplicidade da sabedoria autêntica e a profundidade da verdade revelada. Aqueles que criticam, comentam a vida alheia, o mestre diz na inesquecível passagem da mulher adúltera que ninguém pode atirar a primeira pedra porque ninguém está livre de pecado. Aqueles que têm demasiadas preocupações em relação ao futuro, recomenda que busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, no processo de sua própria renovação. E tudo mais, diz o mestre, lhe será dado por acréscimo. Aqueles que acumulam bens materiais para satisfazer as suas ambições, adverte que não se pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Igual da história daquele homem que amealhou uma enorme fortuna, mas não pôde desfrutá-la, porque logo morreu, não levando para o mundo espiritual, senão um perturbador envolvimento com os interesses humanos. Aqueles que pretendem resolver as suas pendências apelando para a violência, adverte que quem com ferro fere, com ferro será ferido.
Quem apela para a violência acabará vitimado por ela. Em todas as situações, para todos os momentos, temos em Jesus a orientação mais precisa, o roteiro melhor, a observação mais capaz de satisfazer as nossas necessidades. Gastamos rios de dinheiro à procura do melhor para nós, melhor para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso futuro, e esquecemos do essencial que não custa absolutamente nada: as lições de Jesus. Se as buscássemos, se as estudássemos, se procurássemos assimilar a sabedoria evangélica, verificaríamos que inúmeras vezes, às vezes a vida toda, temos procurado a felicidade no lugar errado, à distância do que ensinou e recomendou Jesus insistentemente. Qual um farol abençoado que lança luzes novas sobre os ensinamentos de Jesus, o Espiritismo confirma para nós que o Mestre é realmente o caminho, a verdade e a vida. É o caminho de nossa renovação. É a verdade imutável de Deus apresentada na simplicidade das suas lições. E a própria vida, aquela vida estuante e formosa que circula em nossas veias quando a nossa mente povoa-se de ideais relacionados com o Evangelho e o nosso coração pulsa ao ritmo incessante de serviço no campo do bem. É preciso, portanto, meus amigos, que na avaliação dessa questão do contato com o mundo espiritual, das influências espirituais, que busquemos Jesus, que tenhamos nele a nossa orientação mais precisa, a nossa segurança maior. É preciso que definamos bem o que estamos fazendo na Terra. O que é que nós viemos fazer aqui? A doutrina espírita nos ensina que estamos aqui fundamentalmente para evoluir, superando as nossas mazelas e imperfeições, e faz parte do processo de nossa evolução. E talvez seja o mais importante em relação à nossa evolução, que busquemos as marcas do Cristo, as marcas do Cristo, representadas pelo empenho de sacrifício dos interesses pessoais em favor do bem comum. Se vocês me perguntarem o que de mais importante nós poderíamos fazer em favor de nossa felicidade, em favor de nosso futuro, eu responderia que busquemos sacrificar os interesses pessoais em favor dos outros, que abrandamos a mudar na conjugação do verbo de nossas ações, da primeira pessoa do singular eu para a terceira do plural eles. Isso é buscar o sacrifício dos interesses pessoais em favor do bem comum, em favor de nossa felicidade. Certamente muitos de nós, talvez todos, no mundo espiritual, quando nos preparávamos para a presente existência, teremos elevado o pensamento a Jesus, dizendo em oração: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa buscar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão em que me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo dos céus, guiando-nos nos passos, e que por atender a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos
Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de pedras e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enlei, ajuda-me a estender as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênção de fé e preces de perdão. Não consintas que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas, como traças as tuas. Jesus os abençoe. Lá em Bauru nós estamos começando um trabalho novo, aliás já começamos desde o final do ano passado, que é a gravação de palestras como essa, por exemplo, mas em DVD e CD. Então o CD é para ouvir no rádio do carro e o DVD é para ver na televisão. E a gente vende um pacotinho a preço de promoção por R$20 apenas. A pessoa vai receber o DVD e o CD. Essa palestra de hoje, nós já temos ela gravada, também trouxemos para quem estiver interessado, pelo preço de R$20, é o DVD e o CD. E essa palestra também é baseada num livro que eu acho que muita gente aqui já leu, que é Uma Razão para Viver. Muito daquilo que eu falei foi retirado do livro, que por sinal a editora em Bauru lançou agora uma edição nova, com capa nova, formato novo, está muito bonito, trouxemos aí também para o pessoal que queira ver. Então, tudo vendido a R$20, preço único, tem livros aí de 28, 30. A gente está fazendo preço único de R$20 para facilidade de venda. Queria falar dos lançamentos mais recentes, que Por uma Vida Melhor, é o mais recente. É um livro, a gente pode chamar de autoajuda, sim, mas é uma autoajuda orientada para a participação do espírita no centro espírita. Eu acho que é importante, em favor da nossa felicidade. Ainda na palestra de hoje falei que a gente precisa trabalhar, fazer alguma coisa, né? Usar as mãos, buscar as marcas do Cristo, que nós só adquirimos com o trabalho no campo do bem. Então, no centro espírita é a grande oficina de trabalho, onde a gente pode fazer muito. E aí nós temos toda uma orientação sobre como a gente pode viver melhor, e uma orientação para os centros espíritas também, como acolher essa multidão que está chegando, né? Nós podemos notar que nós estamos vivendo aqui uma época muito boa para o espiritismo, um centenário, as comemorações do centenário de Chico Xavier. Eu costumo dizer que o Chico continua fazendo pelo movimento espírita mais do que todos os espíritas juntos, mesmo depois da sua morte. Eu há um boom hoje de espiritismo no Brasil graças a essas comemorações. Está chegando muita gente no centro espírita. Eu entendo que a gente precisa se preparar. No livro Por uma Vida Melhor, além da orientação para o frequentador, a orientação para o dirigente também. E algumas federações têm até feito a distribuição dos livros desse livro para dirigir. Queria falar também de Bem-aventurados os Aflitos, que foi o lançamento anterior, que é um estudo do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se vocês já notaram, mas o capítulo 5 é o mais substancioso, é o maior, é o mais importante. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a consolação. O Espiritismo, sabemos, é o Consolador prometido, e a consolação está nesse capítulo, que intitula-se Bem-aventurados os Aflitos, que é o nome do livro também. Que eu peguei esse capítulo inteiro, dividi em várias partes e fizemos então o livro Bem-aventurados os Aflitos. Um livro para dar para quem está tentando entender o sofrimento humano, quem está querendo consolar alguém, quem está querendo encontrar um objetivo na existência humana. Sempre naquela linguagem
descontraída. O pessoal que conhece a minha literatura sabe, linguagem descontraída, procurando realmente motivar o leitor a começar por uma coisa engraçada, uma coisa interessante, que é o que prende realmente a leitura. Nesse capítulo 5, que está no livro Bem-aventurados os Aflitos, há uma observação de Kardec que eu acho fundamental, que a gente deve prestar atenção nela. Ele comenta que a loucura pode ser fruto da rebeldia. Olha que revelação. A loucura pode nascer da inconformação, a rebeldia. A pessoa revoltada, então, que não aceita as coisas, ela pode provocar um desajuste mental tão grande que ela pode cair na loucura. Talvez não nesta vida, mas numa vida futura, ou no plano espiritual, ou mesmo nessa vida. A rebeldia nos destrambelha. A pessoa revoltada, que não aceita as lições da vida, ela provoca um desajuste tão grande que diz Kardec, pode cair na loucura. E eu comento isso também, é um capítulo que a gente comenta, procurando trocar em miúdos essa observação de Kardec, mas sempre enxergando alguma coisa engraçada, né, gente, para prender a atenção do leitor. Então eu começo o capítulo falando de dois doidos no manicômio. Um vira para o outro e fala, olha, eu sou Francisco de Assis. E o outro pergunta, mas Francisco de Assis, como é que você sabe? Recebi uma revelação. Uma revelação, lhe foi revelado que você é Francisco de Assis? Sim, lhe foi revelado. E quem lhe revelou? Foi Deus em pessoa. Mentira, eu não falei nada disso. Depois a gente manda a brasa, né? As considerações. Pegou a atenção do leitor, né? A minha literatura eu tenho procurado fazer isso. Mais um livro, O Clamor das Almas. Esse livro é muito importante porque ele enfoca um tema muito atual, que é a questão da homossexualidade. Eu não estou falando em homossexualismo, que é um termo superado. Se fala em homossexualismo, dá a ideia de que se trata de uma doença. Não, é homossexualidade. Não é uma doença. E também não é uma simples escolha, como os próprios homossexuais falam. Não é uma questão de opção, não é também. Não é opção sexual. A gente demonstra no livro ali que o cidadão já traz, muitas vezes por um problema kármico, uma inversão psicologia-morfologia. O homossexual, que é homossexual mesmo, ele é um espírito enfrentando um problema difícil, porque se ele é homem, ele se sente mulher. Não bate a psicologia com a morfologia. E se ele é mulher, ele se sente homem. Isso é um problema kármico que a gente procura explicar aqui. Sobretudo, tentamos explicar que os nossos irmãos, numa situação dessa natureza, não podem ser discriminados. Às vezes me perguntam, mas o homossexual pode aplicar passe? O homossexual pode frequentar a sessão mediúnica, ele pode ser da diretoria do centro? E eu sempre respondo com outra pergunta, mas o homossexual é um ET? Um extraterrestre? Não, ele é um irmão nosso, enfrentando um problema kármico. E além dele enfrentar um problema kármico, nós vamos complicar a vida dele. Tudo que nós podemos exigir dele é que ele tenha um comportamento adequado, assim como a gente tem que exigir do heterossexual. Que não seja promíscuo, que ele leve a vida certa. Ah, mas ele tem um companheiro, ou ela tem uma companheira, e daí? A necessidade afetiva não é simplesmente de sexo. A necessidade afetiva do homossexual é alguém do mesmo sexo. É a necessidade afetiva, porque ele é uma alma num corpo invertido. Não uma alma masculina num corpo feminino, ou vice-versa. Então, leva a vida certa é um companheiro, uma companheira. É o que nós podemos exigir, é o que a gente procura apresentar no livro. E comenta também nesse livro, ele tem várias histórias, tem uma história que eu acho que todo professor deveria ler. De uma professora às voltas com um aluno rebelde, difícil, na escola. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Eu acho essa história profundamente edificante. Como eu falei, todo professor deveria ler. Está no livro O Clamor das Almas. Foi lançado também no ano passado Dúvidas e Impertinências, que é um livro de perguntas e respostas. Lá em Bauru nós fazemos, não sei se fazem aqui, em Bauru nós fazemos o Pinga Fogo mensalmente, em que o povo vai perguntando por escrito e a gente vai respondendo. É ótimo, eu acho ótimo, porque a gente tira muitas dúvidas que as pessoas têm. E eu fui coletando essas perguntas ao longo de vários anos, para vocês terem uma ideia, eu tenho no meu computador perto de 4.000 perguntas. E eu selecionei perto de 350 e fiz um livro, enfocando vários aspectos.
Aqui a gente fala de família, fala de juventude, fala de centro espírita, com perguntas e respostas, procurando sempre esclarecer as pessoas sobre questões fundamentais. Sobre a juventude tem um capítulo que fala de piercing. O piercing, como é que a gente procura explicar o que é? Esses adereços todos que a juventude hoje usa hoje. A tatuagem, por exemplo, tem pergunta, sempre pergunta, mas como é? A tatuagem tatua o espírito? Meu perispírito vai ficar tatuado? Né? Se eu fizer uma tatuagem no corpo, eu não vou responder aqui não, senão vocês não vão ler o livro. Né? Então, a gente procura observar todas essas questões de atualidade, né, envolvendo religião, centro espírita, família, né, rebeldia dos filhos, perturbação, tem mil coisas. Eu gosto muito desse tipo de literatura, porque você atende às necessidades da pessoa e é uma coisa descontraída. Vocês vão perguntar dúvidas e impertinências por quê? Porque sempre há dúvidas, sempre há impertinências nessas perguntas. Né? Sempre tem alguém lá fazendo uma pergunta impertinente. Por exemplo, quando eu morrer eu vou ter que ficar com a minha sogra no mundo espiritual? Essa é uma pergunta impertinente, né? Bom, esses livros que eu apresentei, a Dúvidas e Impertinências, tem outros lá também, estamos à disposição de todos, quem quiser fazer alguma pergunta pessoalmente, teremos prazer em atender. E vai destacar que esses livros todos, DVDs, é tudo da editora lá em Bauru, o SEAC, que realiza o trabalho assistencial. Então, quando a gente compra livro de uma editora espírita, a gente está colaborando também na manutenção do trabalho assistencial dessa mesma casa. Gente, obrigado pela atenção. E Jesus. Boa noite a todos. Mais uma vez, como a gente faz toda semana, dá os avisos aqui, pertinente às áreas de ilustração, de estudo do nosso centro, da parte também do trabalho social. E hoje, com muita alegria, recebendo o Richard Simonetti, trazendo esse banho para o nosso espírito, ilustrando, trazendo seus ensinamentos. Nós gostaríamos primeiramente de agradecer a sua presença e essa maravilhosa palestra. Nesse próximo fim de semana nós temos aqui a preparação da sopa. No sábado, a partir das 13h30. Como disse muito bem ele, usar as nossas mãos para fazermos o bem, para trabalharmos. Nós preparamos a sopa no sábado e terminamos a nossa sopa no domingo, entregando a sopa. Aqueles que puderem participar, colaborar com esse trabalho, compareçam, e com toda certeza, como diz o Sr. José Vicente, o salário é muito bom, mas recebe lá do outro lado, né? Então nós estamos convidando a todos para participarem da nossa sopa, todos os fins de semana, o café da manhã, no domingo, e a entrega da sopa. Nós também alertamos a todos que queiram participar de estudo sistematizado do Espiritismo. Esta casa abre suas portas todos os dias, de segunda a segunda, para que tenham a oportunidade de conhecer melhor o Espiritismo, de viver melhor e de encontrar mais facilmente a felicidade. Pois o Espiritismo, nós já dissemos várias vezes aqui, nos ensina a viver bem. E viver bem é alcançar essa felicidade relativa hoje ainda. Nós também temos um trabalho que nos foi pedido para dizer aqui, que é o trabalho das sacolinhas do Natal, das roupas, dos calçados, dos presentinhos das crianças. Aqueles que quiserem adotar uma criança, começa hoje, né, Márcio? O nosso trabalho. Então, conversem com a Márcia ali na recepção e adote uma criança, faça uma criança feliz, sorrir e receba de volta tudo aquilo que você deu. Pois essa vida, ela é regida pela lei de ação e reação.
eu só recebo aquilo que dou. Não é verdade? Então, gente, nós estamos aqui mais uma vez para encerrar o trabalho da noite, fazendo uma prece e mais uma vez pedindo muito a Deus que dê saúde e sabedoria ao palestrante da noite para que ele continue esse trabalho que ele já vem fazendo há algum tempo. Nessa prece nós elevamos os nossos pensamentos a Deus. Pedimos sempre forças e oportunidades para vencermos com dignidade as experiências de cada dia. Que a nossa prece possa envolver todos aqueles que aqui estão, em corpo e em espírito. Que a nossa prece possa nos fortalecer. E que essa prece possa sair do fundo, do nosso íntimo, lá do nosso espírito, e possa ser aproveitada pelos espíritos aqui que pegarão toda essa energia e levarão a todos esses nossos irmãos que têm maiores necessidades do que nós. Muito especialmente aqueles que caíram e não conseguem levantar. Aqueles que já não têm mais forças. Aqueles que desanimaram. Aqueles que perderam a esperança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos ofenderam. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, liberta-nos de todos os males, do corpo e do espírito, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim